De volta com o Ligado na Cidade, quem conversa mais uma vez conosco é Daniel Toledo. Daniel é advogado especializado em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante e fundador do escritório Toledo e Advogados Associados. Daniel Toledo também possui um canal no YouTube com mais de 77 mil seguidores. Acesse agora e conheça o canal Daniel Toledo e Associados no YouTube com dicas para quem deseja morar, trabalhar ou empreender internacionalmente. Daniel Toledo é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Daniel, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, novamente, agradeço de novo a participação no programa. Muito obrigado. É uma honra ouvi-lo. Aliás, para tratar de um assunto que certamente, neste momento ainda de enfrentamento à pandemia da Covid-19, onde muitos países da Europa e também na América do Norte sofrem com esta chamada segunda onda da Covid, e o número de brasileiros relacionados certamente a esse problema, voltando do exterior, não apenas dos Estados Unidos, né, Daniel, por falta de emprego, em função da crise, da economia. Este é o cenário, esta é a realidade hoje para muitos, né, Daniel? É verdade, esse é um cenário que a gente tem visto se repetir não só dos Estados Unidos para o Brasil, mas de diversos outros países da Europa, Portugal principalmente. Muitos brasileiros estão voltando, os números que a gente acaba vendo são assustadores. Eu cheguei a ler uma reportagem onde 80% dos brasileiros que foram para Portugal entre 2016 e 2019 retornaram para o Brasil neste ano. Agora, Daniel, e certamente eu posso imaginar em políticas que vão se voltar para tentar resolver os problemas internos, onde imigrantes ou mesmo pessoas com visto, né, para poder trabalhar no país, provavelmente fiquem em segundo plano. Existe essa possibilidade e é fato, né? Existe sim, principalmente em países onde você tem aí uma filosofia, né, uma criação social voltada muito para o patriotismo. Os Estados Unidos é um deles. O americano, ele é muito patriota e ele preserva muitos valores dos americanos. Com a entrada do presidente Trump, nós percebemos que muitas coisas mudaram, principalmente na questão de assistência ao imigrante, né? Nós vimos que muitos direitos foram violados, muitas situações foram agravadas, principalmente na questão de imigração, onde criticaram muito, né, a forma de tratar os imigrantes, principalmente na pandemia. Muitas pessoas acabaram tendo complicações dentro das prisões do ICE e isso não foi relatado, separando pais de crianças pequenas justamente para forçar a um pedido de deportação voluntária. Muitos países nesse momento realmente fecharam as portas e focaram mais em cuidar dos seus naturais. Agora, Daniel, a gente tem que o perfil, né, desse brasileiro que mora fora, segundo algumas informações de pesquisa, e você pode colaborar, inclusive me corrigir se necessário, esse perfil traz que geralmente é homem, entre 26 e 40 anos, classe B, casado, filhos, procura prioritariamente Estados Unidos, Canadá, enfim, esses países com quase 50% dos imigrantes. E são países que, muito provavelmente, agora Estados Unidos em especial, com a eleição e a posse já de Joe Biden prevista para janeiro, que pode rever essa relação com o imigrante e o brasileiro vai passar certamente por esse problema. Vai, isso é positivo, isso é negativo, né? Tem um lado positivo disso tudo, porque realmente nós tivemos, como eu falei, nos Estados Unidos, nós tivemos aí uma situação muito crítica com relação à imigração nos últimos 4 anos. O que o presidente Trump pôde fazer para realmente restringir, ele fez, e o que ele não conseguiu fazer, ele acabou criando outros artifícios para tumultuar, e isso foi nítido, foi visível, e todo mundo acabou sentindo isso. A entrada de um governo democrata, inclusive com a nomeação ontem do próximo secretário do DHS, né, do Homeland Security, que é o primeiro secretário de Segurança Nacional, que é quem vai cuidar da imigração, que ele tem origem de imigrante, né? Ele é cubano, então isso já foi um sinal muito positivo.
do governo Biden, que vai querer, com certeza absoluta, ajustar algumas coisas que ficaram desajustadas nos últimos 4 anos nesse âmbito de imigração. Mas não quer dizer que as portas vão se abrir. O número de brasileiros nos Estados Unidos é muito grande, apesar de ser ínfimo se comparado com o número de mexicanos, né, que é a maioria dos imigrantes dentro dos Estados Unidos. Mas ainda assim a gente tem um número muito grande de brasileiros, principalmente o número de brasileiros que acabam, como você falou, classe B, C, que acabam vindo num intuito de ir ajustando sem um tipo de programação, sem um tipo de planejamento, sem um tipo de visto adequado, muitas vezes, e acabam ficando irregulares dentro do país, e isso permite que, aliás, isso não permite, na verdade, que alguns outros benefícios sejam concedidos ao Brasil, como, por exemplo, a desnecessidade de um visto. Agora, Daniel, posso imaginar que o brasileiro que busca Estados Unidos, Canadá ou outros países, coloca ali no ranking das suas prioridades a qualidade de vida, situação econômica, segurança. E se eu pensar nisso, esses 2 primeiros pontos, né, qualidade de vida e situação econômica, podem ser afetados nesse momento, né? Eles estão sendo afetados, né? Os Estados Unidos hoje, ele está numa crise muito grande. Eu vinha falando isso faz 2 anos. Eu gravei um vídeo, fiz algumas entrevistas falando que os números que o presidente Trump estava colocando de empregos, né, os Estados Unidos está explodindo de empregos, tem muitas vagas sendo oferecidas e muitos empregos sendo criados. Na verdade, isso foi uma pirotecnia que ele fez, né, ele não criou novas vagas de emprego, não existiram novas vagas de emprego, existiram as mesmas vagas de empregos que já existiam, porém, como ele fez toda uma estrutura de terrorismo em cima do imigrante, muitos imigrantes ilegais acabaram sendo demitidos, ou presos, ou afastados, e eles ficaram com medo. Então, eles pararam de trabalhar naquelas vagas que já existiam. Então, não foram criadas novas empresas, novos empreendimentos com novas vagas. Foram desocupadas algumas vagas que já estavam ocupadas por outro tipo de trabalhador. E isso, na hora que chegou a pandemia, quebrou como um cristal no chão, né? Porque toda a estrutura que tinha se criado, percebeu-se que não era bem aquilo, não existia toda aquela solidez de empregos e solidez de economia, porque as pessoas ficaram realmente afastadas e desempregadas, e as empresas começaram a fechar, e como não tinham novas empresas, não houve um crescimento, houve um decrescimento na economia. Isso foi nítido para qualquer pessoa que estivesse dentro dos Estados Unidos. Agora, Daniel, aqui no Brasil nós vivemos crises cíclicas, né? O Brasil vive num sobe e desce, né? Nessa forte emoção e instabilidade, né? Isso já há quanto tempo, né? Nós, se lembrarmos e voltarmos a 86, do Plano Cruzado para cá, exceto que com a chegada do Plano Real, mais estabilidade, entretanto vulneráveis. Sempre estivemos ao cenário internacional, como a Coreia em 99, e tudo que a gente viu, né, em 2008, a bolha imobiliária, enfim. Entretanto, não é de praxe essas crises cíclicas no exterior, e vou pegar os Estados Unidos como base. Onde eu quero chegar? Os analistas aí nos Estados Unidos já começam e conseguem enxergar uma luz no fim do túnel para o que a gente vive agora, ou a pandemia traz a incerteza até para quem consegue fazer previsões a longo prazo no cenário econômico? Ela traz incertezas para todo mundo. A gente tem visto muitas pessoas dentro dos Estados Unidos. A diferença, né, a grande diferença Brasil e Estados Unidos é que os Estados Unidos ele tem uma capacidade bélica muito grande. Nós até conversamos aí no nosso último bate-papo. Os Estados Unidos eles dizem que eles têm reservas de dinheiro e capacidade financeira, e quem quiser contar o dinheiro que passe pelos porta-aviões, passe pela barreira antimísseis e venha contar pessoalmente, né? Então isso não vai acontecer. E os Estados Unidos usam muito essa força bélica deles para ter aí um lastro de emissão de papel. E foi o que aconteceu em 2008, onde os Estados Unidos acabou projetando uma dívida de 61 trilhões, que venceu agora, e obviamente foi emitido mais papel, ou seja, essa dívida, em algum momento ela vai ter que ser paga. E os Estados Unidos hoje têm uma dívida gigantesca, talvez impagável. É a forma que eles fazem para controlar crises, que o Brasil não tem como fazer isso, né? Eles simplesmente emitem papel, emitem moeda, imprimem dinheiro, emitem títulos e recuperam o país, que foi o que eles fizeram em 2008, onde o país se recuperou de uma forma maquiada, porém eficaz e muito rápida,
e o Brasil ficou sentindo esses efeitos até 2014, 2015. Com a chegada da pandemia, foi mais um ciclo de crise, que eu acredito que esse ciclo agora, em 2021, a gente deve ter uma outra bolha imobiliária, muita gente já está falando sobre isso, porque muitas pessoas pararam de pagar aluguéis, pararam de pagar os mortgages, né, as hipotecas das casas, e essa conta vai estourar agora em 2021. Então, possivelmente, a gente deve ter uma nova crise, não diria nos Estados Unidos, mas em países emergentes como o Brasil, a gente deve sentir alguma coisa aí a partir do segundo trimestre de 2021. E aí, ao contrário do que disse o presidente Lula à ocasião, longe de ser uma marolinha, né, Daniel? Muito longe de ser uma marolinha. Eu acho que a gente vai ter agora a real consequência da emissão de dinheiro no Brasil, né? Nós tivemos que imprimir dinheiro, taxa de Selic foi lá para baixo, na minha opinião, não sei se foi a melhor escolha, porque você tem uma impressão de papel juntando com juros muito baixos, você tem um nítido cenário de inflação, onde a gente já está vendo esse cenário de inflação. Muitos dos commodities brasileiros são precificados em dólar, né? Então a gente tem aí o dólar disparando, isso aí acaba afetando necessariamente nos bens de consumo, cesta básica, uma série de coisas. Então eu acho que a gente vai ter um 2021 um pouco conturbado no Brasil. Daniel, o fenômeno da imigração, inclusive, começou a despontar aqui no Brasil com força em nosso país nas décadas perdidas, né? 1980 e 1990. E posso imaginar quantos talentos não perdemos no Brasil por conta dessas décadas perdidas e de pessoas que daqui saíram buscando oportunidades em outros lugares. Minha pergunta é com relação aos talentos. Países como os Estados Unidos, eu entendo que sabem, têm a fórmula para retenção de talentos. Nós acompanhamos recentemente nas pesquisas da vacina de Oxford, na Inglaterra, brasileiros participando da pesquisa e que muito provavelmente mostraram o seu talento e ali ficarão. Existe essa possibilidade sim da manutenção de talentos fora. Entretanto, o brasileiro comum fora do país é que deve sofrer mais, né? Isso é uma realidade de muitos países, né? Não só os Estados Unidos, como outros países também de primeiro mundo. Você vê que existem esses tipos de vistos, e principalmente vistos que concedem a residência permanente, no caso dos Estados Unidos, o Green Card, justamente para pessoas com high skill, né? Pessoas com alta qualificação profissional e talentos, como você colocou. E isso, com certeza, faz uma fuga em massa do Brasil, não só na área profissional, como você falou, na área de pesquisa, mas também na área de esportes. A gente tem muitos atletas que saem do Brasil para treinar nos Estados Unidos e acabam ficando de vez nos Estados Unidos. Você tem muitas pessoas que acabam adquirindo a cidadania americana e acabam defendendo os Estados Unidos justamente em Olimpíadas e tudo mais, como foi o caso, que gerou uma polêmica muito grande há 3, 4 anos atrás, até um pouco mais, 4, 5 anos atrás, do jogador de basquete Nenê, né, que ele não defendeu a seleção brasileira, tinha as questões pessoais dele, depois veio à tona que ele estava com problema de lesão, mas lá nos bastidores falavam que na verdade não era, porque ele não teve o reconhecimento no Brasil que ele deveria ter tido enquanto jogador, e ele é super reconhecido nos Estados Unidos, ele é muito, muito famoso dentro dos Estados Unidos. E eu digo isso para você porque eu vi isso acontecer também com o meu filho, que por sinal é bauruense, nascido, criado em Bauru até os 4 anos e pouco, e joga basquete, né? No Brasil ele nunca teria a oportunidade que ele tem nos Estados Unidos de jogar com um time grande e ter todos os benefícios que ele tem aqui de reconhecimento. Então isso acontece com todos os profissionais e os Estados Unidos abrem realmente a porta para isso. Não sabia disso, que legal. Daniel, agora com relação à informação que você traz da bolha e provável estouro dela em 2021, eu acabei de acender uma luz aqui, então, no meu calendário para 2021. Pode ser golpe de misericórdia para aqueles que sobreviveram a duras penas a essa pandemia, hein, Daniel? Será, com certeza. Eu falei em março desse ano, inclusive estava no Brasil, fiz um congresso e me perguntaram a mesma coisa, né? O que eu achava dessa pandemia, desse lockdown, de como as coisas estavam acontecendo, da forma que elas estavam acontecendo. Eu falei lá atrás, fui muito criticado, depois o tempo foi mostrando e isso acabou, essa minha entrevista, essa minha palestra acabou sendo gravada, e isso acabou sendo repercutindo, eu acabei recebendo muitos elogios até depois disso pelo comentário que eu fiz lá, mas essa pandemia ela vai deixar com certeza muito mais gente quebrada e muito mais gente na miséria, passando fome, do que mortos efetivamente. Nós perdemos muitas vidas, isso é lamentável, isso é triste. Infelizmente, nós não tivemos uma intervenção de governos no mundo inteiro, não vou só dizer no Brasil, que deveria ter sido da forma que deveria ter sido, com a eficácia que deveria ter sido.
e isso, os empresários acabaram sendo colocados de lado, né? Eles acabaram sendo deixados de lado, despriorizados, e são as empresas que geram os empregos, né? São as empresas, pequenas e médias empresas, principalmente no Brasil, que pagam a maioria dos impostos, que sustentam o país, que geram vagas, que geram renda, que geram crescimento dentro de um país. E essas pessoas foram colocadas, infelizmente, não só no Brasil, mas vou falar especificamente do Brasil, foram colocadas de escanteio no momento em que eles mais precisavam de um suporte. E, infelizmente, a gente vai colher o fruto disso agora em 2021 e vai ver o quanto foi caro essa decisão de fechamento e abandono desses empresários. Um grande amigo publicitário, Gustavo Vitorino, logo no início da pandemia, fez uma publicação e uma comparação feita com cautela, mas numa frase muito contundente, ele diz: teremos ao final mais CNPJs falidos do que vidas perdidas, e é exatamente na mesma linha que a tua palestra trouxe, Daniel. Exatamente, é exatamente isso. Cada empresa que você fechar, se você imaginar que são 10 pessoas que foram demitidas, fazendo um número, né? Você não está simplesmente colocando 10 pessoas na rua, você está abalando emocionalmente 10 famílias, né? Então, se você colocar 3 pessoas, um casal e um filho, você está colocando, cada empresa que você fecha, você tem 30 pessoas diretamente abaladas. E a empresa que fechou porque quebrou, ela não tem dinheiro para pagar a verba rescisória, sim, ela não tem dinheiro para indenizar, ela não tem dinheiro para nem sequer pagar o aluguel que ficou pendente. Então, isso acaba gerando um buraco gigantesco, não só no desemprego, como na miseralização, vamos inventar uma palavra aqui, da população, em que você vê que muita gente de classe média virou classe baixa, muita gente de classe baixa acabou indo morar com um amigo, com um parente, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão aceitando empregos por valores muito menores do que eles efetivamente valem, justamente porque as empresas não estão tendo essa estrutura, esse respaldo que deveria ter o governo. Em tempos de pandemia, o neologismo ele é absolutamente aceito, viu, Daniel? É verdade, verdade. Vamos lá. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante, fundador do escritório Toledo e advogados associados, possui um canal no YouTube com mais de 77 mil seguidores. Conheça o canal Daniel Toledo e Associados no YouTube. Ali tem dicas para quem deseja morar, trabalhar ou empreender internacionalmente. Daniel Toledo é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Daniel, mais uma vez uma honra ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Boa semana para você. Muito obrigado, uma ótima semana a todos, um grande abraço. Abraço. 3h43, eu volto já já com o Ligado na Cidade. Continue aqui na número 1 do Brasil. Ligado na Cidade.